Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar para vocês sobre alguns cursos de francês que eu estou fazendo gratuito aqui no Quebec. E, bom, primeiro eu vou começar falando sobre os dois cursos que eu estou fazendo e depois eu vou falar para vocês e também eu vou deixar aqui embaixo é um e-mail que eu recebi de um desses cursos com a lista de locais que é possível fazer curso de francês gratuito aqui no Quebec. Bom, o primeiro que eu vou falar é sobre o CAFI. O CAFI, ele é um curso de francês do governo, então para você fazer o curso no CAFI, especificamente, só é autorizado, só é permitido para pessoas que têm o visto de trabalho aberto ou fechado, ou dependendo, ou até mesmo de estudos. Então, para quem tem o visto de turismo, essa escola não pega. Além disso, esse CAFI eu faço no CEGEP de São Foix. O responsável por lá chama Frederic. Bom, então basicamente você tem que marcar um rendezvous, que é tipo uma entrevista com o Frederic. E nessa entrevista ele vai avaliar o seu nível de francês. Infelizmente eles não pegam o nível de francês do básico, eles só pegam quando a pessoa está intermediária. Uma coisa que eu acho muito engraçada é que, por exemplo, para mim, a forma como eu falava com ele era básico e não intermediário, mas ele me avaliou como intermediário. Então, basicamente, se você conseguir se expressar, nem que seja um pouco, ou principalmente entender o que ele está falando e conseguir fazer a entrevista, a conversa, ele vai te avaliar como intermediário. Então, primeira coisa, não se autoavaliem, deixe que alguém avalie vocês. Porque eu tinha muito esse problema que eu me avaliava como, meu francês não tá bom, eu não sou intermediário, sou básica. E acabou que quando eu fiz a entrevista, ele me considerou como intermediário. Foi até uma surpresa pra mim. Bom, então basicamente vocês vão fazer um rendezvous, um bate-papo, e ele vai tentar entender se você já estudou francês, enfim, ele vai fazer algumas perguntas. E a partir do momento que ele fala ok, você pode começar a fazer, ele vai te explicar. O CAFI, você pode fazer aulas de segunda a sexta, das 4h30 da tarde até as 8 ou 9 horas da noite, mas ele pede para você ficar até no máximo 7 horas da noite. Ele pega e te informa que você tem que presenciar a aula, você tem que ir na aula pelo menos 2 vezes por semana e participar pelo menos 2 horas de aula. O que acontece? O CAFI, o tipo de aula é totalmente diferente do que a gente está acostumado. Praticamente é uma aula você e um computador. No começo, quando me falaram, eu tinha muito preconceito, porque eu falava, poxa, eu já não sei muito francês, tô indo para Quebec, vou chegar lá e vou ter uma aula com um computador? Bom, é muito diferente disso. Na verdade, eu me surpreendi bastante. O professor, que é o Frederic, ele te ajuda muito, mas basicamente é o seguinte, você tem que ser um pouco autodidata, porque ele vai... bom, deixa eu explicar, tô pulando uma parte. Basicamente é o seguinte, depois que você fez a entrevista, ele vai marcar um dia para você ir começar as aulas. Nas suas primeiras aulas, ele vai fazer avaliações para saber qual que é o seu nível. Então, é o seguinte, na entrevista eu disse para ele que eu não conseguia, de jeito nenhum, escrever em francês, que eu tinha muita dificuldade em escrever. Então, basicamente, em escrever, e eu às vezes não sabia como eu deveria falar, que isso é verdade. Ainda mais no começo, eu tinha muito medo de falar. Eu fiz a entrevista com o Frederic, eu acho que na segunda semana que eu já estava aqui em Quebec. Então ainda estava tudo novo, o francês é diferente da França, que é o que normalmente a gente estuda, então foi um pouquinho diferente. Na primeira semana
ele fez uma bateria de testes comigo e eu achei bem legal porque eram testes totalmente diferentes do que eu já fiz. Então, bom, eu não sei se tá aparecendo barulho aí no fundo, mas é que vai cair uma chuva que só Deus. Apesar que um alt tab aí, quando começa assim, na verdade não cai aquela chuva. Aqui é bem bizarro, pelo menos comparando a São Paulo, que no verão de São Paulo chove pra caramba todos os dias e é um dilúvio. Aqui não, aqui normalmente é uma chuvinha de nada e acabou. Mas hoje pelo menos tá dando bastante trovoadas. Bom, voltando. Onde que eu tava? Bom, então depois que eu peguei e fiz as entrevistas com o Frederic, aí ele começou a fazer as avaliações. Eu falei pra ele que eu entendia muito bem, né? Eu achava que eu entendia muito bem quando alguém falava em francês. Eu entendi o contexto e que em leitura também eu entendia muito bem, pelo menos eu achava. E aí, então ele me passou alguns testes. O primeiro teste foi de listening, né? De escutar. Então, eu primeiro fiquei ouvindo um áudio de 20 minutos. Basicamente era um audiobook. E aí depois ele me deu uma lista de 10 perguntas e ele falou, responde da forma como você sabe, só que era em escrita. Então ele falou o seguinte, não se preocupa se você está escrevendo errado, eu só vou tentar avaliar se você entendeu o que você ouviu. Então, tá aí, tudo bem, eu respondi as 10 questões. No dia seguinte ele foi até mim para fazer a correção. Lembrando que o audiobook é pelo computador. Depois que ele me explicou o que eu ia fazer, ele saiu, eu fiquei no computador e ele foi atender outra pessoa que estava do meu lado. Normalmente a turma da sala acho que fica até 15 alunos, mas porque como cada aluno faz a sua aula, pode ter às vezes 2, 3 alunos, como pode ter 15, que eu acho que é o máximo da sala. Então, basicamente, ele vai lá, ele te explica, então eu fiz, e no dia seguinte, quando ele fez a avaliação do que eu tinha feito, eu acertei 8 de 10 questões, então ele falou que realmente eu entendi aquilo que eu achava que eu estava entendendo, então ele me considerou como intermediário para avançado, eu já era avançado para a parte de escuta, e mesmo eu escrevendo errado, eu entendia o que eu tinha escrito, ele pedia para eu falar. Então ele falava assim, pessoal, tudo bem? Bom, meu celular travou, então eu tô voltando. Então, basicamente, depois que ele fez a primeira avaliação, o Frederic, ele avaliou que eu tinha um nível avançado, intermediário para avançado na parte de listening, de escutar. E, bom, depois disso, no dia seguinte eu fui de novo, aí ele pegou e me deu um teste para que eu lesse vários textos e respondesse. Esse daí foi bem pesado, porque eu só tinha 1h30 para ler 10 textos e tinha que responder em torno de 60 a 70 questões, que era de assinalar de verdadeiro ou falso, ou escolher o que mais... ou escolher o que a palavra estava falando. Então, bom, e aí com isso, nesse eu acertei, eu acho que 75 de 80, e aí ele viu que eu também era nível avançado, intermediário avançado, para essa parte de leitura. Então, como eu já tinha dito para ele que eu não conseguia falar direito e nem escrever, ele partiu para as aulas. Então, eu só fiz os 2 testes porque eu disse para ele, olha, eu acho que eu tenho capacidade, que eu entendo muito bem, quando eu leio, eu também compreendo. Então, ele pegou e falou assim, então vou fazer os testes para avaliar. Após a avaliação, realmente começou as aulas. Nessa que começou as aulas, ele percebeu que a forma como eu falava, às vezes eu invertia o ser e o estar daqui, o verbo être, o verbo avoir, e por aí vai. Então, eu confundi um pouco na hora de falar. Então, a primeira coisa que ele fez foi me passar uma revisão disso. O que ele fez? Então, ele sentou do meu lado, falou, olha, após a avaliação, eu te avaliei, você é tal nível nisso, como você me disse, tem muita dificuldade
Em tal coisa a gente vai começar por aqui. Ele me deu um livro, me explicou, perguntou se eu sabia o que era o verbo être, o verbo voar e por aí vai. Eu falei que sim. Ele mesmo assim me explicou novamente e pediu para eu fazer os exercícios. E depois que eu terminei de fazer os exercícios, ele voltou na minha mesa, olhou, viu, corrigiu, pediu para eu fazer um ou outro que eu tinha errado muito e pronto. Então, basicamente, as aulas no CAFI são assim, é como se fosse uma mescla de uma aula particular, porque ele senta do seu lado para te explicar e quando você tem dificuldade ele te explica, mas ao mesmo tempo você é um pouco autodidata, porque você faz a aula ou com o computador ou com o livro. Então, eu acho que isso é um pouco diferente das aulas que normalmente a gente tem no Brasil. E eu queria explicar isso para vocês e falar sobre o processo do CAFI. Então, o que eu vou fazer? Aqui embaixo eu vou deixar o e-mail do Frederic, porque se vocês se interessarem em fazer o curso, vocês podem mandar e-mail para ele. Esse curso é totalmente gratuito, justamente porque ele é do governo, e a ideia dele é justamente a pessoa aprender, no caso não aprender, mas profissionalizar o francês dela, para que ela possa entrar o mais rápido possível no mercado de trabalho, porque ela tem um visto que dá a oportunidade de fazer isso, tá bom? Então, se você tiver um visto de trabalho aberto ou fechado e de estudante, dependendo do de estudante, eu não sei se é gratuito ou não. Eu tenho certeza que é gratuito para quem tem um visto de trabalho aberto e o fechado, porque a ideia do governo é justamente essa. Normalmente, quando a pessoa tem um visto de trabalho fechado, é porque ela já tem uma empresa que ela trabalha para aquela empresa. Então, talvez a sua própria empresa já vai ter um curso de francês para te ajudar. Por exemplo, meu marido já veio do Brasil para cá com emprego, então ele veio com visto de trabalho fechado. E a própria empresa dele dá curso de francês todas as semanas para os funcionários, e que inclusive quem dá aula são alguns professores do CAFI, que é justamente esse programa do governo. Bom, pessoal, é isso. Agora eu vou explicar para vocês sobre